nós vamos falar um pouquinho das linguagens da matemática na série de alfabetização do ensino fundamental. Vocês podem estar falando assim, mas essas linguagens da matemática, por que eu estou colocando isso aí no plural? Então, nós vamos ver que, na verdade, a matemática utiliza de muitas linguagens. E é muito importante a gente ter uma ideia dessa perspectiva para a gente entender bem como que vai ocorrendo todo esse processo de alfabetização matemática e numeramento das nossas crianças, né? A matemática é uma forma humana de interpretar, explicar e compreender o mundo. E isso aí, quando a gente fala dessa forma da matemática, nós precisamos pensar um pouquinho nas questões de alfabetização. A alfabetização matemática é o processo de organização dos saberes que a criança traz de suas vivências anteriores ao ingresso no ciclo de alfabetização, de forma a levá-la a construir um corpo de conhecimentos matemáticos articulados que potencializam uma atuação na vida cidadã. Esse é um longo processo que deverá, posteriormente, permitir ao sujeito utilizar as ideias matemáticas para compreender o mundo no qual vive e instrumentalizá-lo para resolver as situações desafiadoras que encontrará em sua vida na sociedade. Bom, quando a gente fala aí da alfabetização matemática, é um processo de organização dos saberes que a criança traz das suas vivências anteriores, quando ela ingressa nesse ciclo de alfabetização, isso aí é fundamental a gente pensar um pouquinho, porque a criança traz para a escola muitas experiências, muitos saberes que ela construiu a partir das suas vivências no seu cotidiano, na sua comunidade, com o seu grupo social, né? E quando ela vem para a escola, ela vai trazer essas experiências e a escola vai proporcionar para ela oportunidades dela ter outras vivências que, aliadas a essas vivências que ela traz, ela vai ampliando a sua possibilidade de conhecimento. E no nosso caso aqui, do conhecimento matemático, que é o conhecimento específico que nós estamos falando. A alfabetização matemática ela vai englobar a diversidade de linguagens e práticas, a língua materna, que nós vamos falar aí da oralidade escrita, e da própria linguagem da matemática, que tem características, como estou colocando aqui, linguagens. É bom também a gente lembrar que a alfabetização matemática ela não se limita somente ao campo dos números, mas também se estende aos campos da geometria, das grandezas e medidas, do tratamento da informação, tá? E não é só número, porque a ideia que todo mundo tem é que matemática é só número. E quando você alfabetiza a criança, você está alfabetizando só nessas questões numéricas, de quantificação, de registro de quantificações, mas não, vai bem mais além, porque a alfabetização matemática vai trabalhar também com esses campos, né, da geometria, das grandezas e medidas, do tratamento da informação. E nós vamos ver aqui, até no exemplo prático que eu vou trazer aí para vocês, que nós vemos que esses campos, eles trabalham interligados, né? Então, eu posso estar trabalhando lá com a geometria, envolvendo questões numéricas, questões de grandeza e medida, questões de tratamento de informação, e aí fazendo uma consolidação, né, desses campos num trabalho interdisciplinar dentro da própria matemática. Ler e escrever não dizem respeito unicamente à nossa língua materna. Compreende todas as formas humanas de interpretar e compreender o mundo. Então, nós estamos entendendo aqui como ler e escrever é uma coisa bem mais ampla que só decodificar, né, os códigos da nossa língua. Nós estamos colocando a leitura como uma forma de interpretar e compreender o mundo. Então, quando eu estou olhando um quadro, eu estou fazendo uma leitura, né, daquele quadro. O que eu estou sentindo em relação àquele quadro, o que aquele quadro me mostra. E assim, todas as coisas que eu vejo no mundo, eu estou fazendo uma leitura, né? Vocês podem observar aí que essas figuras que eu coloquei estão colocando as crianças em várias situações de leitura, nessa perspectiva
que leitura não diz unicamente respeito às questões da língua materna. Ler matemática é compreender e interpretar a matemática, compreender a organização e a lógica dessa linguagem, o seu significado historicamente construído. Bom, quando a gente está falando assim, né, ler a matemática é compreender e interpretar a matemática, compreender a organização e a lógica dessa linguagem e seu significado historicamente construído, nós temos que ver como é que a gente vai perceber, desenvolver, construir as habilidades que levem as crianças a utilizar, né, essa leitura matemática para compreender e interpretar. Eu costumo falar muito que ler matemática, né, quando você tem essa perspectiva de compreender e interpretar a matemática, você tem uma ampliação nas suas possibilidades de fazer leitura de mundo, né? Você vai ler o mundo com olhar matemático. Tem uma história muito interessante que eu gosto de contar, porque ela mostra para a gente um pouquinho essa questão do entendimento de linguagem, a questão das palavras, do sentido e significados. Conta-se que, ao chegarem à Austrália, os marinheiros ingleses, né, que foram os colonizadores lá da Austrália, viram um animal que se movimentava aos poucos. Então, eles chegaram, viram esse animal lá, e nunca tinham visto esse animal, começaram a observar. Curioso, um desses marinheiros perguntou ao indígena, perguntou em inglês, por desconhecer a língua indígena, né? Então, what animal is that? Que animal é esse? É aquele. Ele perguntou na língua dele. Desconhecendo a língua inglesa, o indígena resolveu na sua própria língua. Canguru. A tradução da resposta do indígena significa o quê? Canguru, no significado dessa palavra para essa tribo indígena, significa não sei o que você está dizendo. Então, na verdade, quando ele falou canguru, ele não estava falando do nome do animal. E o que é que aconteceu? O inglês saiu falando com todo mundo que aquele animal se chama canguru. Então, o nome ficou sendo canguru, mas o significado da palavra canguru não era esse significado que o inglês lá imaginou, né? E ficou conhecido como canguru e passou a ser chamado o animal como canguru. Olha, quando eu penso nisso aí, a gente começa a pensar uma coisa, né? A matemática tem seus códigos, sua linguagem, um sistema de comunicação e representação da realidade. Olha bem, tem códigos, né? Tem uma linguagem própria da matemática, que essa linguagem utiliza várias linguagens, que nós vamos ver agora mesmo, e tem um sistema de comunicação e representação da realidade. Esse sistema de comunicação e representação da realidade é esse sistema próprio construído pela matemática. A comunicação na escola entre professores de matemática e as crianças, nós podemos pensar um pouquinho nisso aí. Toda criança utiliza uma linguagem corporal. Essa linguagem corporal da criança é muito forte, né? A criança tem essa linguagem corporal, ela se expressa com o corpo, ela usa o corpo nas suas experiências cotidianas para interrelacionar com o espaço que ela vive, com as pessoas que ela vive. Então, ela tem essa linguagem do próprio corpo, né? Ela tem uma linguagem própria da criança. Essa linguagem da criança, ela vem da linguagem que ela desenvolve a partir do grupo social que ela vive, da comunidade que ela está. Então, ela tem essa construção de uma linguagem. Quando ela chega na escola, ela vai construir uma nova linguagem a partir dessa linguagem corporal e da própria linguagem que ela já traz, com a linguagem proposta pela escola. Então, nesse limiar das 3 escolas está a criança. Dessas 3 linguagens, desculpa, está a criança. Quando chega na aula de matemática,
vai ser trabalhado o quê? As linguagens matemáticas. Então, a aula de matemática, ela está utilizando linguagens da matemática. Então, pressupõe, quando ela está usando essas linguagens matemáticas, que a criança já domina uma linguagem da escola, o que não é uma verdade, né? Se a gente pegar as crianças e começar a observar de onde que elas vêm, como que elas chegam na escola, vocês vão reparar que elas têm diferentes formas de se expressar, de utilizar a linguagem, muito própria do grupo social que elas vivem, da comunidade que elas vivem. Quando elas chegam na escola, elas já começam a aprender essa linguagem da escola. Então, por exemplo, eu vi uma vez uma criança falando, uma criança de 7 anos, olha, aqui na escola eu falo blusa, mas aí na minha casa eu falo brusa. Aqui na escola eu não posso falar brusa, porque senão todo mundo não entende o que eu falo. Então, ela já tinha percebido essa diferença das linguagens. Então, as crianças, quando chegam na escola, para elas chegarem ao domínio das linguagens matemáticas, elas têm que construir essa linguagem da escola. Algumas crianças já vêm com uma aproximação bem clara dessa linguagem da escola, outras não. Então, as experiências que a escola vai fazer com que as crianças vivenciem vai justamente ajudar a criança a construir esse novo código, né? Essa nova linguagem, a partir da sua linguagem corporal, da linguagem que ela traz, ela constrói essa linguagem da escola. Quando ela vai para a aula de matemática, ela vai ter que construir linguagens matemáticas. E aí é um grande problema que nós encontramos nas questões de aprendizagem matemática de todos os níveis, é porque a criança muitas vezes não domina nem a linguagem usual da escola e já estão cobrando dela de entender, falar, utilizar uma linguagem própria da matemática que ela não tem uma compreensão ainda. E nós vamos ver um pouquinho essa questão dessas linguagens matemáticas e que relação que elas têm com o corpo, com essa linguagem que a criança traz e com a linguagem da escola.